Boa. Muito boa tarde, mais um Papo Inquebrável, conversando com alguns alunos da comunidade comportamental, conhecendo um pouco a história, entendendo qual a transformação que essa galera viveu para ajudar você que precisa melhorar a saúde, condicionamento físico e não sabe por onde começar. Estou aqui com três amigos, os Backstreet Boys da comunidade. E a gente vai trocar uma ideia. Eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem primeiro e falar o que vocês fazem aí da vida. Vai lá. Bom, começo. Sou Jefferson, eu tenho 29 anos, né? Hoje eu sou analista de dados, né? Antes de algum tempo atrás, eu era também atleta de futebol americano, como os outros dois membros aqui, né? Nossa, boa. Bem-vindo, Jefferson. Valeu, man. Eu sou o Rafael. Rafa, depois Beto. Vai. Fechou. Essa é a ordem. Eu sou o Rafael, tenho 27 anos, sou analista de negócios, faz uns 3 anos, e jogava futebol americano até 2019, desde 2012, e por enquanto, essa é a apresentação. Eu sou o Heriberto, ou Beto, né, como sou conhecido pelo pessoal da comunidade. Eu sou Relações Públicas e eu ainda sou atleta de futebol americano, já tive um background aí com CrossFit também e acabei entrando na comunidade aí por conta da minha mãe, que foi quem conheceu o Dredd, quem indicou. E assim, super... Apesar de hoje em dia eu estar misturando o treino com outras coisas, eu não abri mão da comunidade de qualquer forma, porque é uma energia muito boa, são coisas que ajudam a gente para vários sentidos, né? Então, seguimos por aqui. Maravilha. Primeira pergunta, vou aproveitar esse gancho do Beto aí. Cara, vocês são amigos, vocês se conheceram antes disso, né? Então, primeiro a Angélica, mãe do Beto, me conheceu, começou a treinar. E aí, como é que foi essa corrente? Quem puxou quem? Fala aí, Beto. Minha mãe começou a me chamar para treinar, né? Ela falava, vamos, vem ver para você ver como que é legal e tudo mais. E foi nesse período, né, da quarentena em que estavam com algumas academias fechadas e tudo mais, até essa parte de treino de futebol americano estava tudo parado. Então eu estava buscando uma forma de me manter em movimento, né? De ter um treino e a questão de ser em casa é muito bom, porque não tem alguns obstáculos que você teria de treinar em outros lugares, você não tem em casa, então você não precisa se deslocar até o treino, mesmo se você não tem os pesos, a gente sempre tem formas de adaptar e tudo mais, então, eventualmente eu acabei dando uma chance, e aí eu virei o testemunha da comunidade para o grupo dos meninos, ficava falando com o Branca, com o Vidal, falava, vocês têm que fazer, é mó da hora, tem uma dinâmica ali que lembra um pouco do CrossFit, né, a estrutura da aula, né, digamos assim, então... Eu sempre falava para eles, essa parte de competitividade é legal, porque você tem o treino, tem a tarefa, você consegue ali, vendo como que você vai melhorando, né? Tem as metas para você bater e tal, e aí foi, e acho que foi o Branca que veio primeiro, né? Que eu consegui fazer uma aula teste aí. Exatamente. Você vê quando fala de competitividade, o Rafa deu até um sorriso aqui, ó. Cara, é bênção e maldição. O Rafa, né, sempre fala, treinar em casa para mim não vira, não tenho ânimo, não consigo, já tentei, não rola. Aí eu falei, dá uma chance, tenta um dia aí, vem fazer para ver o que você acha, e aí se você gostar, enfim, continua e vê como foi. Aí ele pode... E aí foi até ele que acabou puxando o Vidal depois, né? Ele e a Bruna puxaram o casal Jefferson e Ingrid, mas aí o Branca pode dar até mais detalhes aí. Na verdade, acho que até quando a gente chegou, foi falando da parte de competição, foi justamente no período da competição das Olimpíadas que a gente acabou entrando. Exatamente, perfeito. Pode falar, desculpa. Não, eu só ia comentar que, na verdade, o Beto, esse estalo que deu da comunidade com o Beto foi quando eu tive voltei a fazer consultas médicas, né, periódicas, que eu sempre fazia quanto atleta, e durante a pandemia foi completamente deixado de lado, e negligenciando essa parte de saúde, né? E depois de uma visita na endocrinologista, não tinha me pesado durante a pandemia inteira,
eu tinha ganho quase 20 quilos na pandemia, em 1 ano e meio praticamente aí depois do meu último jogo de futebol americano até essa consulta. E aí foi até um dia que eu tava meio bad, eu falei, pô, até comentei com o Beto no WhatsApp, falei, pô, tô malzão hoje, tô pesadão, tudo mais, não tô tão mal comigo mesmo, mas assim, já tive muito bem e é uma pancada, um soco no queixo, né, tomar em números, essa desleixada que rolou na pandemia. E aí foi justamente quando a gente fez aula teste, ainda morava sozinho aqui, a Bruna também fez comigo, e aí umas semaninhas depois começou as Olimpíadas, o Dredd, e aí o resto é história, né? Nossa, que demais. E E aí, nesse ó, meio tempo também convertemos o Vidal, né? Pregamos a palavra do treino em casa para o Vidal e trouxemos ele e a Ingrid para o treino também. A Ingrid que é uma máquina também, né? Um exemplo até para nós três aqui, que não falta em para uma, a nunca. garota. demais. E aí, eu tenho um spoiler para dar. Ano que vem vão ter algumas competições da comunidade, hein? Algumas. Ah, No Ainda bem que eu já plural, comprei meus hein? kettlebell para treinar aqui em casa. No plural. E aí, eu só quero puxar um negócio que é muito legal nesse clima que vocês criaram, cara, que é o seguinte, sobre competição, né? Muita gente não entende. Eu vim do esporte, né? Eu sou atleta desde os meus 6 anos de idade. Então, eu vim do esporte, eu entendo a importância e eu acredito, eu prego nisso, que todo mundo deveria viver um ambiente competitivo em algum momento da vida ou em vários momentos da vida. Por quê? Porque se você perguntar para as pessoas que dizem que não gostam de competir, se você falar assim, ó, se você tiver certeza que você vai ganhar, você competiria? As pessoas falariam sim, a grande maioria. Então, o problema não é competir, é perder. Não é que a pessoa não gosta de competir, ela não gosta de perder. Então, a competição, ela te ensina que a única coisa que você controla é fazer o seu melhor. As outras variáveis você não controla. Você não controla se você vai ganhar, se você vai ficar em último, se você vai ficar em segundo. Isso você não controla. Então, a competição, ela tem um ar positivo. E eu acredito que todo mundo deveria experimentar para aprender com isso. Só tem que tomar cuidado, às vezes, né? Quando a competição acaba extrapolando os limites saudáveis, que também faz parte, às vezes, para a gente aprender. Bom, primeira pergunta, e aí vamos girar na ordem da resposta: Jefferson, Rafa e Beto, tá bom? uhum. Qual que era o problema? Quando eu digo problema, o que você tentou resolver quando você entrou na comunidade? Qual que era o problema que vocês tinham? Fala aí. Acho que no meu caso, acho que era muito não ter uma rotina, né, de treino, porque assim que entrou a pandemia eu parei de treinar e também não estava trabalhando na época, né, e tudo mais. E quando eu voltei a trabalhar, ficou muito difícil eu ter uma rotina de exercício, que quando eu não estava trabalhando já não estava fazendo, e quando eu voltei, eu queria voltar a ter uma rotina, né? E não consegui estipular isso, até porque por academias fechadas e tudo mais. E quando começou a ter a reabertura das academias, eu cheguei a fazer um plano de semestral, que inclusive vence esse mês. E, cara, eu fui uma semana. Não passei disso, porque uma que eu tinha que me deslocar até o local, e duas, porque mesmo todo mundo tendo que usar máscara e tudo mais, eu não me sentia seguro no ambiente. Então, é, eu a minha vinda da comunidade, né, o convite que eu recebi do Heriberto e do Rafa foi justamente porque eu teria essa facilidade de me deslocar só até a sala da minha casa, né? Então já elimina uma etapa muito grande. E, assim, para ter uma noção, a academia que eu fiz o plano semestral, ela era aqui na rua de baixo. Então era muito perto da minha casa e mesmo assim eu não ia. Ok, que massa. Boa, valeu, Jefferson. Rafa, Acho que o ponto principal no meu caso eu nunca gostei muito de puxar ferro em si, mas sempre fiz isso por conta do esporte. Então, eu tinha que ter um preparo físico bom, tinha que ter uma massa muscular em dia para evitar lesões e ter um bom desempenho em campo. A partir do momento que eu resolvi parar de jogar, eu não tinha mais um objetivo claro de treinar. Então, eu não conseguia ver uma motivação para me deslocar até a academia, para ir lá puxar ferro, para ficar bem fisicamente, sendo que eu não ia ter justamente uma competição. Eu não poderia mostrar isso para alguma coisa, eu não conseguia pensar só nesse viés de saúde, o que era bom para minha saúde. E também no decorrer durante a pandemia, a academia voltou a reabrir onde a gente ia, e a gente via stories e a galera treinava sem máscara, não cumpria os protocolos e tudo mais.
E eu fui ficando cada vez menos confortável com essa ideia de voltar para um ambiente fechado de academia, onde se divide aparelho, onde se divide pesos, etc. E como o Vidal falou, a praticidade de treinar em casa eu acho que é o ponto-chave. E principalmente não é só treinar em casa, é treinar em casa, mas junto com alguém. Porque eu já tinha tentado treinar com aplicativos e fazer rotinas, não é a mesma coisa. É muito fácil você se dar qualquer desculpa para não treinar. Mas quando a gente tem um compromisso com o horário, quando tem um compromisso com as pessoas, ter a competição contra os meus amigos aqui de estar em mais treinos do que eles ou fazer mais repetição do que eles, dá esse gás a mais para manter essa rotina e conseguir desempenhar bem mesmo estando em casa. Tanto que vários treinos aqui eu acabo morto no chão, estatelado, mas eu sempre vou e mando mensagem agora aí que eu e o Vidal, a gente treina no mesmo horário, eu sempre mando para ele, e aí, como é que foi? Fez em quanto tempo? Fez quantas repetições? Tá vivo? Então, a gente conseguiu manter essa coisa que a gente tinha na academia de proximidade com algumas pessoas, mesmo estando longe, a gente conseguiu manter essa amizade treinando em casa também. Da minha parte, se ficar o áudio ruim é porque começou a chover muito forte aqui, viu? Da minha parte, acho que é um pouco do que eles falaram também, né? Essa questão da regularidade é muito importante, porque é diferente aquela coisa que a gente fala de construção de hábitos, né? Quando você não vai e você se propõe aí um dia ou outro, a chance de você ser regular é muito menor, porque o normal é você não ir. Então, a partir do momento que você tem essa questão, tem todo dia, você tem a chance de fazer pela manhã ou pela noite, é uma forma de você não se sabotar com os treinos, né? Porque é o que o Jefferson mencionou. Às vezes, você está num dia muito cansado, você fala, vou sair daqui de casa para ir até a academia, para puxar ferro, alguma coisa. E a partir do momento que é em casa, você cria o costume de estar presente. Aqui em casa eu tenho até um pouco do que eles mencionaram também, de que minha mãe treina comigo. Você cria mecanismos que te impedem de não fazer, então você não se sabota. É aquilo de o seu hábito não depende da sua boa vontade, porque tem alguém ali te motivando, tem a oportunidade, e você pensa, né? Quando você está num hábito construído, está numa sequência de treinos, você fala, poxa, hoje eu estou cansado, mas eu vou deixar de ir, eu estou fazendo 9 treinos seguidos, vou deixar de ir só porque eu estou um pouco cansado. Você vai lá e cria o costume de fazer. E da minha parte em especial, em relação a treinos na academia também, uma coisa que eu gosto muito é como, apesar da gente contornar as questões com cargas, né, a gente não usa cargas tão grandes, mas você não sente falta disso, porque os treinos são adaptados para conseguir compensar isso. E do meu lado, eu posso elogiar muito a parte de flexibilidade. Do tempo que eu fazia CrossFit, eu tinha uma flexibilidade legal. Quando eu parei de fazer CrossFit e foquei em puxar ferro, a flexibilidade foi uma coisa que eu fui perdendo e a comunidade voltou a me dar uma flexibilidade muito legal. Então, amplitude de agachamento, mobilidade de ombro, são todas coisas que, até para continuar jogando futebol americano, são coisas que me ajudam e são coisas que eu ampliei muito durante esse tempo treinando com a comunidade. Massa. E aí, é o seguinte, ó. Todos vocês tiveram um histórico antes de começar a treinar na comunidade, vocês tentaram resolver essas questões aí que vocês falaram, a assiduidade, quase que não sai, do treino do Jefferson, o Rafa conseguir encontrar essa motivação nos treinos depois de ter parado de competir, o Beto de ter parado com CrossFit, depois musculação, depois engatar uns treinos também. Como que vocês se sentiram agora em relação a como vocês se sentiram quando vocês tentaram resolver esse problema e não conseguiram da forma convencional que vocês tentaram? Então, por exemplo, Jefferson quis voltar a treinar ou ter a regularidade, fez um plano semestral lá e foi uma semana. Como é que você se sentiu em relação a isso, Jefferson? Se sente frustrado. Você acha que você não é capaz, né, de estabelecer uma rotina. Então, acaba sendo um processo. Acho que eu por me cobrar muito também de resultado, de como as coisas têm que ser feitas, tanto no âmbito profissional quanto físico. Então, a frustração é muito grande. Você acha que você não é capaz de fazer aquilo e que você não vai voltar a ter uma rotina, né?
E assim, eu preciso do exercício no período da manhã, principalmente, porque é o que acaba me dando energia para fazer o restante do meu dia. Então, se eu não faço, eu começo a acordar tarde, começo a comer errado, então vira uma bola de neve, sabe? Nossa, muito bom. Rafael, Até durante a pandemia, eu sempre gostei de correr um pouquinho, não correr longa distância, mas sempre gostei da atividade de correr na rua, sempre deu uma relaxada legal. E eu tentei fazer isso também. Como eu falei, resolvi que não vou voltar para academia, vou voltar a correr, comprei um tênis e aí instalei aplicativo e tudo mais. E eu devo ter corrido umas 3 vezes, porque eu sempre arrumei uma ótima desculpa para não ir e me sabotando, né? E aí, é como o Vidal falou, a gente entra numa bola de neve, você acaba se frustrando, e aí você não quer ir porque você já não foi, e aí você acha que já não serve para isso, e vamos voltar para onde estava, que estava legal, eu ficando aqui no sedentarismo, no Netflix, jogando aqui no videogame, e tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo você tem esses picos que você também não quer se sentir assim. Ao mesmo tempo que seu corpo te engana que isso está confortável, você tem aqueles choques de realidade que você não era assim, e você não gosta de estar assim. É uma coisa momentânea que tem que passar. Então, é muito frustrante você começar e não conseguir dar continuidade, como o Vidal falou, de esse nível de exigência que a gente traz até pelo nosso background esportivo. É frustrante para a gente, é bem frustrante mesmo. obrigado, Rafa. Betão, Eu acho que é muito legal pensar como isso é uma forma de você perceber um autocuidado, né? Até no que o Rafael e o Jefferson falaram, que é assim, a gente sempre, enquanto atleta, você encara algumas coisas como coisas que você faz porque você quer jogar bem. Então, não é porque você está fazendo para você, é porque você está fazendo para o esporte. Mas, principalmente durante a pandemia, a quarentena também, onde tudo parou, eu também percebi como estar bem fisicamente, estar me sentindo bem, estar com disposição é uma coisa que eu também fazia para mim. Não só por questões de saúde, mas por questões mentais mesmo, né? Que acaba sendo saúde também, mas de uma forma diferente. Mas acho que é muito legal a partir do momento que, e até um pouco das reflexões do fim do treino, às vezes trazem isso para a gente, que assim, quando a gente treina na comunidade, muitas vezes você não tem um objetivo além da saúde, não é porque você está treinando para se preparar para alguma coisa, é uma coisa que vem naturalmente, mas você treina para você. E quando você percebe essa questão, é a hora que você começa a encarar isso como um autocuidado também e como uma coisa, quase que uma atividade de lazer, digamos assim, porque a gente sempre pensa, né? Ah, eu tive um dia estressante, hoje eu vou comer um chocolate. Ah, eu tive um dia estressante, hoje eu vou tomar uma cerveja. E coisas que a gente faz para a gente ficar bem não são só coisas que são confortáveis. Às vezes é uma coisa que puxa a gente um pouco para fora da zona de conforto, mas ainda assim é uma questão de autocuidado. Então, trouxe muito para mim essa questão. Então, por exemplo, eu ainda me vejo como atleta de futebol americano em algum tempo, mas mesmo quando eu parar de jogar, hoje em dia eu tenho a noção de que eu vou continuar cuidando do meu corpo. Não é uma coisa que eu faço só porque eu quero jogar bem, é uma coisa que eu faço para mim, porque pensando na minha vida, é uma coisa que me faz bem e eu quero ter isso comigo para sempre. mas que na real, o jogar de todos vocês que jogam e aí jogaram, o jogar é um autocuidado, porque você joga porque você gosta, você não é obrigado a jogar, né? Só que você desconecta que o exercício físico te prepara para jogar, que faz você fazer algo que você gosta, né? Então a gente olha, estou treinando para jogar. Você não olha que você está treinando para cuidar da sua saúde, que vai te permitir fazer alguma coisa que você é amarrado e fazer, né? Bom, o que foi diferente em relação a vocês começarem a treinar na comunidade? Porque, ó, vocês tinham um problema e aí vocês já tentaram resolver esse problema da maneira convencional e acabaram não tendo êxito, né? E a gente falou um pouquinho do porquê disso. Agora, o que foi diferente em relação à comunidade? Diz aí. Acho que o primeiro ponto é que eu consegui treinar com a Ingrid, né? Porque a gente ela também sempre gostou de fazer atividade física, só que ela treinava em uma academia, porque o trabalho dela era numa região oposta da minha. Então, ela treinava numa academia, eu treinava em outra. Aí depois a gente acabou fazendo o plano na mesma academia e de final de semana ela acabava indo na mesma unidade que eu ia.
mas eram só de final de semana, e às vezes a gente acabava não indo também, porque na época a gente tinha faculdade e tudo mais. Mas eu acho que o que mudou também, além do fato de eu poder treinar com ela e estabelecer junto, né, uma rotina de treino, foi também diminuir bastante a desculpa de não ir treinar, sabe? Porque, beleza, não consegui fazer aula ao vivo das 6h30 porque eu não consegui dormir à noite, não dormi bem e tudo mais. Eu, por exemplo, eu tenho um problema bem grande, assim, de insônia, que eu sempre tive o hábito de dormir muito tarde. Então, 6h30 o treino para mim é sempre um desafio, né? Só que assim, eu tenho aula gravada lá, então quando eu tenho uma folga no almoço, ou mesmo no final do dia, mais ou menos ali entre as 5 da tarde, então eu consigo fazer o treino de toda forma, né? E eu sei que eu tenho que ter um acompanhamento, porque eu vou colocando as coisas, o que eu vou fazendo ali na plataforma, eu sei que o Dredd está vendo, até porque quando eu falto e não tem meu comentário lá, ele me cobra. Então, se eu não tô sendo cobrado quando eu apareço ao vivo, porque eu sei que ele sabe que eu tô treinando e tudo mais. Então, acho que são esses dois fatores. Ter uma facilidade de estabelecer uma rotina mais fácil, né? Poder treinar com alguém e ter mesmo um acompanhamento mesmo profissional. Então, não é só bater o cartão na academia, dar bom dia pro personal e, sei lá, em 1 hora, 40 minutos que eu tô no treino, o cara vem perguntar se eu tô bem, ou já aconteceu diversas vezes de eu, sei lá, passar uma semana e não receber nenhum bom dia, sabe? Então, acho que essa acaba mudando e você acaba se sentindo parte do ambiente, né? Então, é super importante porque é uma rotina que faz bem pra gente, só que não é algo necessariamente confortável, porque é um esforço físico que a gente faz e tudo mais, então a gente sai da zona de conforto. Então, se a gente trabalha isso em forma de comunidade, conversando com as pessoas, tendo uma interação, mesmo que seja digital, hoje eu sinto que mesmo a interação sendo digital, ela é muito mais próxima do que eu já tive físico me exercitando, sabe? Mas, e aí eu tenho uma pergunta. Rola competição com a Ingrid também ou não? Nossa, todo dia, todo dia, todo dia. E ela briga toda a série quando eu tenho que fazer sempre mais repetição que ela. Essa é sempre a minha meta. Só que quando a gente faz em dupla também, ela fica roubando na minha contagem. Ela sempre mandou fazer mais coisa para eu ficar mais cansado também. Rafa, Eu acho que em relação à comunidade, essa sensação de compromisso com a comunidade, eu acho que é uma das coisas que motivam a não deixar a peteca cair. Como o Vidal falou, sempre tem esse acompanhamento da comunidade, esse acompanhamento seu, da Paulinha, também no WhatsApp, quando a gente some, quando acontece alguma coisa, dos próprios alunos, no nosso caso aqui, nós três que tem esse bondezinho fechado já, sempre se cobra também. Às vezes, quando o Vidal não aparece, eu mando mensagem para ele, falei, Vidal, tá machucado, tá lesionado, pô? Não apareceu hoje? Qual foi a desculpa de hoje? Então, sempre a gente tem essa cutucada. Eu acho que essa sensação da comunidade e do compromisso com a comunidade é uma coisa que não deixa eu avacalhar, mesmo nunca tendo esse hábito muito regular na minha vida. Como o Vidal também falou, treinar com a Bruna ajuda muito, porque a gente agora morando junto se puxa, então um às vezes levanta, outro não levanta, e aí o outro sente meio que na obrigação de levantar para treinar junto e tudo mais. Então, acho que essa parte de comunidade sempre ajuda a manter a regularidade, porque é aquilo, não é todo dia que você acorda motivado para treinar. O que faz você treinar é a regularidade, é o que você quer, é o seu objetivo. Então, você precisa ter algo a mais do que a motivação. A motivação, você não vai ter motivação 7 dias na semana para acordar às 6h30, nunca na sua vida. E não adianta falar que tem, porque não tem. Você cria o hábito de treinar todos os dias às 6h30 da manhã, e o hábito é muito mais forte do que a motivação. Então, acho que a comunidade e essa motivação, esse hábito criado, é o que ajuda a manter a regularidade na comunidade. Nossa, legal. Betão. Essa sensação de grupo, né? Eu acho que o grupo, um pouco do que eles mencionaram, eu acho que assim, né? Eu e minha mãe, apesar de a gente treinar no mesmo lugar, a gente não treina sempre junto. Muitas vezes minha mãe faz pela manhã e eu faço na parte da tarde. Mas a sensação de ter alguém ali que está fazendo uma coisa parecida com você, alguém que está te motivando, ou mesmo o resto do pessoal, né? Porque assim, a gente já se conhecia antes, mas quando a gente começa a frequentar a aula online com as mesmas pessoas todos os dias, a gente vai começando a se conhecer. Então, a gente sabe mais ou menos como que é uma pessoa treinando. Então, tem um dia que porque aquele treino é um que você está um pouco melhor. Então, você termina antes, a gente fica junto com você, né? Vamos lá, motivando o pessoal para treinar. E o contrário também acontece. Eu mesmo,
quando você monta as duplas de treino e às vezes é uma pessoa com quem você não faz sempre. Então, já fiz treino com o Rubinho, por exemplo, com outras pessoas que não necessariamente eram meus amigos, mas ali naquele dia que eu estava treinando com outra pessoa, eu estava talvez até mais disciplinado do que eu estaria num treino sozinho, porque eu sabia que eu não podia deixar o meu treino atrapalhar o treino da outra pessoa. Então, você se estar com outras pessoas, acho que ajuda você a puxar a régua lá para cima, porque depender de si mesmo, às vezes, né, quando você está treinando sozinho, você rouba, uma hora você está um pouco cansado, você fala, vou treinar na moral hoje, mas quando você está treinando com outras pessoas, tem mais gente, te ajuda a sempre manter o ritmo lá em cima, porque você não quer ficar para trás em relação ao pessoal, e você quer também ajudar as pessoas a melhorarem, né? Então, é quase como se fosse todo mundo um grande time, né? Além da gente tem essa competição entre os amigos, tem essa competição eu com a minha mãe aqui em casa, mas ao mesmo tempo eu quero puxar a régua para cima para melhorar o pessoal junto comigo e vice-versa. E aí, gente, caminhando para a reta final aqui, qual foi o momento que vocês perceberam que a comunidade estava trabalhando para ajudar vocês a atingirem os objetivos de vocês? Eu acho que desde da primeira conversa que eu tive com a Paulinha, né, porque um dos motivos também de entrar na comunidade e ter um acompanhamento profissional era porque durante a minha trajetória no futebol americano eu tive 3 roturas no meu ombro esquerdo, então é uma lesão que eu quase tive um rompimento total do ligamento do ombro, então é uma lesão que eu fiquei. Depois que eu parei em 2019, eu fiquei até o início de 2020 tratando a lesão, e lesão ligamentar é muito chato de você tratar com fisioterapia, acompanhamento e tudo mais. E eu também tenho um desvio na coluna, né? Então eu também tinha um princípio de hernia de disco. Então, desde a primeira conversa que eu tive para ela, falar, me passa toda a lista que você tem de lesão aí e tudo mais, que a gente monta um treino para te ajudar. Então, acho que desde o começo até agora, acho que além da perda de peso, da diminuição de medidas, eu sinto que eu tive uma grande melhora na lesão. Por exemplo, hoje eu consigo fazer isso daqui. Até o final do ano passado eu não conseguia levantar o braço, sabe? Então, eu sinto que eu não sinto tanto incômodo hoje na coluna. Eu sinto ainda um pouco, mas é por causa da rotina de trabalho e tudo mais, ficar muito tempo sentado, mas fazendo os alongamentos, fazendo o treino periodicamente, eu senti uma melhora muito grande. Então, além do ganho físico que a gente tem, até de conseguir fazer mais repetições a cada treino, eu acho que não sentir dor durante o dia, acho que é o maior benefício que eu tive até o momento, assim, que sem dúvida é algo que dor é limitante em todos os aspectos, né? Então, foi super importante para mim não hoje conseguir, por exemplo, levantar o braço, sabe? Que é uma coisa normal que eu não conseguia fazer no meio do ano passado. Cara, que incrível, que massa. Rafa? Para mim, foi no primeiro treino, depois da conversa com a Paula que eu e a Bruna tivemos, a gente fez aula experimental ali, a gente fez o primeiro treino e logo depois do primeiro treino eu vi que eu estava morto de cansaço, morto. Não tinha achado chato o que eu tinha feito. Então, Tocou a campainha e desligou o fone. Tocou a campainha, desligou o fone, exatamente. Então, desde a primeira aula, depois que eu fiquei cansado, porém eu não me senti... não achei um treino monótono, achei uma coisa desafiadora, principalmente porque fazia muito tempo que eu não tinha treinado. Então, coisas que eu achei que seriam simples, eu passei por umas para terminar. E no dia a dia a gente foi vendo que assim, eu moro numa sobreloja, então toda vez que eu chego em casa eu preciso subir um lance de umas 15 escadas. E eu percebia que a cada vez mais, durante a pandemia, estava ficando cada vez mais longa esses 15 degraus. E depois eu comecei a treinar essas pequenas coisas, assim como o Vidal levantar o braço dele sem sentir dor, essas pequenas coisas que era caminhar até a casa da Bruna, eu não cansava mais. Subir a escada de casa eu não cansava mais. Então, essa adaptação que vocês fazem no treino para a gente também, devido às nossas limitações, eu que sou muito encurtado também, eu sofro muito para fazer alguns movimentos, então a gente desenvolve alguns movimentos para melhorar com adaptações, com coisas que eu consigo fazer para eu não me sentir frustrado no treino de não conseguir fazer uma coisa específica. Então, acho que depois do primeiro treino foi o clique, que era uma coisa que eu gostaria muito de seguir fazendo e que faria muito bem para mim mentalmente e fisicamente fazer também. Então, E do meu lado, eu acho que
o meu objetivo principal foi também conseguir estar em movimento durante a pandemia, né, durante a quarentena, não deixar a peteca cair na medida do possível, e com isso foi ótimo, assim, porque sempre frequência de treinos, né, apesar de não estar conseguindo, apesar de nem toda semana conseguir fazer os 5 dias, eu consegui me manter ativo, e assim, de quando eu comecei para hoje, eu percebo que eu estou com uma flexibilidade muito boa, assim, em relação a quadril, em relação a agachamento. Hoje em dia, por exemplo, eu gosto de cuidar de plantas, né? Eu me peguei nas últimas semanas, quando eu estava mexendo com vaso, ao invés de estar sentado no chão ou mesmo ajoelhado, eu consegui mexer nas coisas agachado de uma forma confortável. Então, aquilo dos desafios de cócoras, né? Conseguir estar na posição de cócoras de uma forma confortável ao ponto de eu estar fazendo alguma coisa que não era relacionada ao exercício, mas aquela posição era confortável para mim porque eu estava com uma flexibilidade em dia e legal. E, enfim, para uma série de outros movimentos do dia a dia, e outra que, assim, eu tenho também um cachorro de porte médio, não, um Bull Terrier, e a energia dele é muito grande, então para caminhar também, então eu percebi que nos passeios com ele, um pouco mais de disposição também para poder enfrentar essas coisas, além de que no dia a dia, assim, né, acho que é uma coisa um pouco indireta, mas quando a gente está com o corpo em movimento, quando a gente está animado, parece que para encarar o resto do dia, coisas que não tem a ver com exercício, a gente tem um pouco mais de disposição também, né? Um pouco mais de energia vital para encarar tudo que a gente tem que encarar no dia. Então, esse foi uma das outras coisas que foram melhoras que eu percebi muito grandes, assim, e assim, no meio da quarentena, tinha dias que você não quer levantar, né? Você tá ali naquela rotina, você tá coisa monótona, assim, para a mesma coisa, então você não quer fazer mais nada. E eu percebi que, ao longo do tempo com a comunidade, a minha disposição para encarar os dias foi melhorando também. Última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? Imagina que você tem a oportunidade de falar com o Jefferson, o Rafa com o Rafa e o Beto com o Beto lá no passado. Imagina que tem pessoas na situação que vocês estavam lá, tá? Que vão ouvir e vão assistir esse vídeo aqui. Qual que é a mensagem que vocês mandariam para o Jefferson do passado, para o Rafa do passado e para o Beto do passado? Acho que a principal, ainda mais depois de ter treinado hoje às 6:30 da manhã, é que, assim, treino da academia é uma coisa, agora treinar em casa, minha Nossa Senhora, é sofrido, dói. Mas é bom, você tem um ganho de resultado, mas, assim, é puxado, não é brincadeira. E acho que até é interessante porque quando o Beto e o Rafa vieram falar comigo, a gente é meio que cria de LPO, sabe? Pegar peso e tudo mais, até a barra. Aí eu falei, mas, meu, treinar em casa sem peso, sem barra, eu tinha até visto o custo, né, para montar uma barra de agachamento em casa, assim, é surreal, assim, o valor, né? E eu falei, putz, mas treinar em casa? Eu falei, não, vou fazer o teste para ver. Primeiro treino já senti uma perna doendo, pegando fogo e braço com ombro queimando. Eu falei, acho que é isso. Acho que acho que o esforço demanda muito mais de preparação e montagem de treino do que necessariamente material. E, assim, é uma puta diferença que eu vejo hoje, assim, e que eu falaria pro Jefferson do passado, sabe? Massa, mano. Valeu. Rafios? Eu ia falar, não menospreze o treino em casa que o Beto vai te oferecer. É isso que eu ia falar pro Rafael do passado, de longe, de longe. Assim, porque os primeiros dias eu também, assim como o Vidal, era cético com esse treino em casa, até pelas experiências prévias, de usar aplicativo, de usar um videozinho, é uma coisa. Agora, você ter um treino para cada dia específico, com as adaptações para você, com a rotina montada especificamente para aquele grupo, cara, você nunca vai imaginar o quão cansativo vai ser e o quão diferente vai ser de academia e dolorido, e o esforço que você vai fazer para acordar às 6:30 da manhã, mas acredita que vai valer a pena. É isso que eu falei para o Rafael do passado. Massa. Betão? Acho que da minha parte é uma coisa muito parecida, assim, né? Não desdenhar, porque minha mãe também precisou insistir um pouco a ponto de eu pegar ali, né? Pegar no tranco e é falar isso, assim, acredita no potencial e apesar e não subestima a falta de pesos, porque é isso, às vezes a gente acha que precisa botar um monte de peso na barra, precisa fazer coisa com carga alta para você ficar tanto para você se cansar no treino quanto para você perceber resultados. E aí a comunidade prova que não é bem assim
É isso, e não subestimar o overhead squat nem só com o cabo de vassoura. Nem só com a mão pro alto, amigo. Rapaziada, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela troca aqui, foi incrível. E vejo vocês amanhã no treino. Tamo junto, galera. Obrigado, valeu. Valeu, Dredd. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.